Então, vamos ao primeiro módulo com música do álbum Música para Crescer. Bom, a música número 1 é Perna de Índio. Eu criei essa música diante a necessidade de convidar as crianças para a postura sentada no trabalho do Música para Crescer que acontece ali no chão com mães e crianças. Algumas crianças assumiam posturas inadequadas, como por exemplo a perninha em W. A gente sabe, e a gente vai ver numa aula aqui, que a criança explora várias posturas durante o brincar. Cada uma delas oferece para a criança um aprendizado e uma percepção do próprio corpo. Mas, durante o processo do Música para Crescer, era adequado que eu auxiliasse as crianças a ter a melhor postura possível. Perna de índio, vocês já ouviram a história, não é? Pode ser perna de qualquer tipo de etnia. É uma postura confortável, funcional, fisiologicamente adequada para se estar no chão. Bom, foi então que em algum momento, desse meu trabalho, eu comecei a cantar com a criança. Perna de índio, perna de índio. Aí as crianças faziam a perninha de índio, mas a barriguinha desmontava. Aí eu tinha que chamar atenção pro tônus da barriga. Então o que eu falei? Barriga de tambor, tem que bater na barriga aqui. Ótimo, consegui a perninha de índio, consegui o tônus na barriga, ela prestou atenção nessa parte do próprio corpo, mas a cabecinha meio fletida. Eu queria que ela chamasse atenção, eu falei pena no cocar, não é? Porque afinal de contas, o índio tem o cocar, não é? E eu já chamava atenção para a parte do corpo e também aumentava aí o vocabulário da criança, aumentava o eixo semântico de vocabulário dela relativos ao tema índio. Então a música ficou perna de índio, barriga de tambor, pena no cocar, que é para alongar, chamando a atenção da criança para toda a organização desta postura, tá bom? A criança precisava ou precisa ficar nas sessões do Música para Crescer o tempo todo assentada de perninha de índio, né, em prontidão? Não, ela vai se movimentar, algumas vezes ela vai se levantar, né? E aí na hora que eu convido a criança para sentar, eu tenho como usar essa música como âncora de acesso para a atenção no próprio corpo, tá bom? E a gente vê também que ajuda a criança que já está sentada, mas está sentada numa postura em perninha de W, que eu quero ajudar que as mães diminuam esse comportamento na rotina da criança. Às vezes a criança estava sentadinha em perna de W, só de mostrar a imagem de uma criança sentada em perna de índio, ou de começar a cantar a canção, a criança já se organizava e lembrava, né? Então fica sendo um start para o comportamento adequado. A música é muito utilizada dessa forma, por lojas, por campanhas de marketing, por campanhas políticas. Então você pode não entender, não perceber, mas a música está sendo usada muitas vezes na sua vida para você ter comportamentos que outras pessoas querem. E você pode aprender a usar isso com a sua criança, não é? Não vai ser legal? Bom, então esse é o motivo dessa música ter surgido no meu trabalho, para auxiliar que a criança assuma postura. A gente vai agora conversar mais sobre essa música, mas a gente ainda vai ter uma aula com a terapeuta ocupacional Janete Winter, que vai falar sobre a questão da postura da criança com muita propriedade, com muito carinho, né? Aproveito a oportunidade para agradecer a colega e amiga Janete Winter, tá? Terapeuta ocupacional. Bom, então, vocês já entenderam por que surgiu essa música no meu trabalho? Surgiu durante uma sessão a necessidade de eu organizar a postura da criança. A música funcionou, se mostrou funcional, interessante. Eu apliquei em outros grupinhos, apliquei no atendimento de outras crianças e da mesma forma, ok, a música se mostrou produtiva, alcançou objetivos produtivos. Então, foi assim que a música passou a fazer parte do repertório do Música para Crescer como canção inicial. A gente já chega para a rodinha e eu canto perna de índio e as crianças se organizam ali, né? Não quer dizer que elas vão ficar todo o tempo. Essa mesma música eu já adaptei para um trabalho de pé,
que vocês vão ver agora mesmo. Bom, então, a música Perna de Índio, Barriga de Tambor tem como objetivo fazer com que a criança assuma uma postura adequada. Olha aqui essa criança, tá com a barriguinha sem tônus. Olha a diferença dessa aqui, que está com uma postura mais adequada. Então, quando você canta barriga de tambor, você chama atenção para o tônus da barriga. Aqui a gente tem uma criança sentada em W, que era a postura que eu queria evitar durante as sessões de musicoterapia. Não só evitar durante as sessões, como também mostrar para as mães uma maneira mais lúdica, mais adequada, menos invasiva de solicitar à criança uma alteração de postura, tá bom? Além disso, essa música acabou mostrando que era eficiente também para trabalhar o P, né? Que tá aqui com multigestos, né? P. Por quê? Perna de índio, barriga de tambor, pena no cocar, que é para alongar. Perna de índio, barriga de tambor, pena no cocar, que é para alongar. E aí, na gravação, no arranjo que o Bruno fez, né? Vocês já conheceram o Bruno na primeira aula, eu pedi que ele colocasse sons de quê? Índiozinhos, porque esse aqui é um movimento, um som que eu associava nessa hora, né? Associo nessa hora da atividade, já trabalhando com as crianças a imitação, né? A criança vê e tende a querer imitar e aprender um gesto lúdico novo para o seu repertório de interações. Quando a criança chega em casa e mostra para o pai que aprendeu a fazer um barulhinho novo, aquela criança que apresenta aí um distúrbio de fala significativo ou mesmo apraxia, quando ela aprende a fazer um som novo e é reconhecido pelo adulto, é valorizado pelo adulto, isso vai trazer benefícios para outras áreas. Bom, então, isso foi um pouquinho aí do Música para Crescer com a música Perna de Índio, que vocês também podem utilizar com o apoio das imagens, né? Da comunicação do CAA, comunicação aumentativa e alternativa ou alternativa e aumentativa? Eu sempre tenho essa dúvida. Pois não precisa ter dúvida. Consulta o meu artigo escrito com a fonoaudióloga Renata Doll, que você vai ver o nosso trabalho. Ele vai estar disponível para vocês aqui como bônus, tá bom? Música, musicoterapia e comunicação aumentativa e alternativa, tá bom? Então, aumenta e alterna as formas de oferecer apoios para facilitar a comunicação da criança, tá bom? Então, aqui a gente tá usando os símbolos pictóricos, tá? Para auxiliar a criança. Então, perna de índio, barriga de tambor, pena, tambor, pena no cocar. O cocar, você pode usar de novo a imagem do índio e mostrando só essa parte de cima para ele, né? O índio tem o cocar. Esse índio aqui é um índio americano. Eu queria mudar essa imagem para um índio aqui brasileiro, né? Porque esse aqui tá com as roupas típicas lá, né, do indígena americano. A gente pode mudar aqui para um indígena da nossa nacionalidade para já melhorar essa comunicação e essa interação da criança com a nossa cultura, tá bom? Então, se você vai cantar com uma criança que tem maior dificuldade na área da comunicação, você pode usar os recursos de comunicação aumentativa e alternativa. Eu vou deixar uma aula que a gente apresentou esse trabalho no congresso e também o trabalho em PDF para você ter acesso, tá bom? Bom, e aí tem outra coisa muito legal nessa música também, porque a barriga de tambor bate 2 vezes, a criança vai tentar sincronizar o gesto de bater com o tum-tum que você pode fazer num tambor. Eu deixei o tambor aqui grande. Se você não tem tambor, pode usar um balde, tá bom? Ou pode você usar também um outro instrumento, como por exemplo o pandeiro. Não é tão adequado
porque a gente tá falando tambor, mas é legal porque tem uma sonoridade boa, tá bom? É bom a gente conversar também sobre os sons metálicos. Algumas crianças têm mais dificuldade. Então, observa isso quando você vai trabalhar com a criança e começa sempre pelos sons que ela percebe como mais agradável, tá bom? Depois, aos poucos, você vai acessando. Vamos cantar agora uma vez usando o violão para você ver como eu faço ali nas rodinhas do Música para Crescer. Se você toca um instrumento, você pode usar esse recurso de cantar junto com a criança. Qual é a vantagem? A vantagem é que você pode ajustar o andamento da sua canção com a interação com a criança. Você pode cantar mais rápido, você pode cantar mais lento. A gente vai ver uma dica também da Dinda no final desse mesmo módulo, no Conversa de Especialista, a Dinda mostrando aí, alternando o andamento da canção. E a Dinda já faz o tambor com... Olha que legal, ela já criou uma outra coisa, ela ensina um outro gesto para a criança nessa mesma música. Então eu vou pegar o violão para a gente cantar uma vez junto. Eu gosto de fazer os batidos bem marcadinhos, porque já ajuda a criança a entrar no pulso da música. Perna de índio, barriga de tambor, pena no cocar, que é para alongar. Perna de índio, barriga de tambor, pena no cocar, que é para alongar. Você também pode ir decrescendo o volume para a criança já perceber essa alternância, né? Esses dois pares opostos, forte e fraco. E você também pode associar isso na hora que você estiver cantando, fazer a música rápida, como a própria Dinda deu a dica que ela usa também, eu também uso. Perna de índio, barriga de tambor. Ou então bem lento. Perna de índio, barriga de tambor, pena no cocar, que é para alongar. Outra coisa muito importante, né? Que a gente já falou aqui desde do primeiro módulo é o quê? A expressão. Então, use expressões. Use a pronúncia de forma exagerada para a criança ver aí o seu uso dos órgãos fonoarticulatórios para alcançar a sonoridade adequada. E ela também vai se sentir assim motivada a fazer movimentos mais incisivos com os seus órgãos fonoarticulatórios por imitação. Então, ok. A música Perna de Índio eu criei para ajudar as crianças a se sentarem da maneira adequada, na postura correta. Mas disse também que as crianças não precisam ficar o tempo todo sentadas no chão em qualquer atividade. A criança vai variar a sua postura, vai ter uma aula muito legal com a Janete falando sobre isso. Então, para usar essa mesma canção de pé, como eu uso? Eu uso colocando guizos nos pés das crianças, para que elas prestem atenção nos membros inferiores e cantem de pé, batendo os pés no chão, como fazem os índios em muitas cerimônias, não é? Da cultura indígena. Bom, aqui tem um guizo que você pode comprar pronto. Eu vou deixar nos anexos uma lista onde você pode comprar esse guizo, que já vem prontinho, de metal. Vejam que a sonoridade dele é bem forte. Pode não ser tão agradável para alguma criança. Ele tem um peso bom, então em termos de percepção sensorial ele é legal. A gente tem um outro aqui também de guizos de metal que eu fiz. A gente vai ter um tutorial ensinando a você a fazer. Este aqui, ó, que eu fiz também com tampinhas, que já tem uma sonoridade mais leve, mas que também vai cumprir a função de chamar a atenção da criança para a parte dos membros inferiores e cantar essa mesma música de pé. Tá bom?
Então, a gente vai fazer esse aqui com tampinhas, vai usar ele aqui no Bruno, que vai ser o nosso auxiliar, né? Então, a gente convida a criança para fazer a brincadeira com os guizos nos pés. Muito importante, algumas crianças não vão querer nas primeiras vezes. Precisa de ter, se você vai trabalhar com a sua criança em casa, vai brincar com a sua criança em casa, você precisa fazer, vai ter o tutorial te ensinando, quatro tornozeleiras dessa aqui, tá bom? Por quê? Porque você vai, às vezes, primeiro ter que usar só você, para depois convidar a criança para usar, né? Muitas crianças não vão achar interessante pôr uma coisa no pé, tá bom? Mas se ela ver que você usou, pode ser que ela se aventure a usar também. E o objetivo é o quê? Chamar a atenção da criança para os membros inferiores. Será que isso é importante? Vamos ver, hein? Olha só. Então, o índiozinho cantou sentado, perna de índio, barriga de tambor. Mas o índio, quando faz festa, ele também dança e canta de pé. E quando ele faz isso, ele bate o pé no chão. Vou colocar ele aqui pra gente ver. Opa, caiu. Essa aqui tá um pouco curta pro pé do Bruno, né, Bruno? Verdade. Olha aqui, ó. Perna de índio, barriga de tambor, pena no cocar, que é para alongar. E nessa hora as crianças estão de pé e estão alternando os pés e fazendo som. Aqui eu estou só com duas pulseirinhas, duas tornozeleiras diferentes, né? Então a gente tá vendo sonoridade diferente, ó. Como eu disse, essa aqui tem uma sonoridade mais leve, a criança vai fazer ainda mais esforço para levantar a perninha, tirar o pezinho do chão e fazer o som, tá bom? Então o objetivo é que a criança o quê? Brinque com a mesma canção de pé, prestando atenção nos membros inferiores, tirando os pezinhos do chão e batendo, porque isso vai ajudar que ela perceba e tenha aí uma experiência com movimentos diferentes com a mesma canção. Isso já é legal. Só de usar a mesma canção de duas maneiras diferentes, eu já vejo que isso é um ganho enorme para a criança, principalmente aquelas que têm dificuldade de flexibilizar. Talvez você conheça uma criança que quer fazer as coisas sempre do mesmo jeito. Então vai aí a dica de usar a música Perna de Índio também de pé, usando tornozeleiras para fazer sons. A gente vai ter mais dicas sobre esse assunto e tem um tutorial explicadinho para você fazer a sua pulseirinha.